Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero fazer com os senhores o que eu tenho feito nos últimos tempos, que é tratar de uma passagem desse livro aqui, ó. A descrição está aparecendo na tela aí para os senhores. É uma obra muito boa. Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Lei 9.099 de 95, comentada. Ela foi elaborada em coautoria por Alexandre Chine e Alexandre Flecha, Ana Paula Couto, Felipe Borren e Marco Couto. Marco Couto, faltou ali, acho que eu não fui alfabetizado de forma correta, faltou dar o traço ali. Então, essa obra da editora Juspodium, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que eu evidentemente indico aos senhores. Esses vídeos têm essa finalidade de dar crédito aos autores, indicação de obra que eu tenho consultado e que eu acho interessante, e ao mesmo tempo, já que a vida é corrida e não dá para a gente fazer a leitura de modo, nem todos conseguem fazer a leitura de um modo com tanto afinco, com a necessidade que é necessária, ver se com esses vídeos a gente consegue suprir um pouco e substituir uma parcela da leitura. Eu não recomendo, tá? Recomendo que se faça a leitura, mas que se consiga substituir, pelo menos, não podendo fazer a leitura, por uma audição de um tópico que o professor repute como interessante. O que eu vou passar para os senhores são os comentários que esses autores fazem a respeito dos princípios, os critérios norteadores da Lei 9.099 de 95, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, previsto no artigo 2º dessa Lei 9.099. Então, o que eu farei agora é ler o livro, tá bom? Os senhores terão acesso a uma parcela, algumas páginas do livro, e o crédito é todos dos autores, então aspas para os autores. Dispõe o artigo 2º que o processo nos juizados cíveis se orientará pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. A estrutura constitucional do procedimento do juizado especial está alinhada em 3 mandamentos contidos no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal: a sumariedade, a oralidade e a consensualidade. Paulo Afonso Brum Vaz salienta que a sumariedade e oralidade e consensualidade são os únicos princípios típicos dos juizados especiais. Simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, previsto no artigo 2º da Lei 9.099 de 95, constituem modos de ser de qualquer procedimento. Assevera ainda que o panprincipiologismo é um fenômeno interessante. Mesmo quando o legislador prescreve princípios a seguir, a doutrina logo os transforma em princípios. Em que pese o entendimento acima referido, endossamos o coro dos que sustentam que, apesar de a lei fazer referência a critérios orientadores do processo,
O certo é que não se tratam de critérios, mas de princípios fundamentais, que revestem todo o sistema de forma a impedir que normas provenientes, por exemplo, do Código de Processo Civil, sem expressa e específica remissão, se apliquem ao sistema dos juizados, sem antes se compatibilizarem com este filtro principiológico. Assim, como destaca Elpidio Donizete, a aplicação ou não de determinada regra ou princípio constante do novo CPC aos juizados especiais vai depender do confronto das respectivas normas. A principiologia dos juizados guarda relação com as fontes materiais, no caso, as razões históricas, que determinaram a sua criação. Dessa forma, ainda que uma regra do Código prescreva que este ou aquele instituto aplica-se aos juizados especiais, em se verificando que esse instituto vai de encontro a tal conjunto de princípios, a aplicação da regra deve ser afastada. É por isso que qualquer diálogo das fontes deve ser formulado observando os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, não se podendo permitir um monólogo das fontes em detrimento do sistema estabelecido pela Lei 9.099 de 95. Até porque o devido procedimento legal, a que faz referência o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, oral e sumaríssimo, nada mais é do que um devido procedimento legal simples e simplificado, que atenda à sua finalidade de forma célere e econômica, se possível através da conciliação ou da transação. Por sua vez, é por isso que, nas hipóteses de divergências de natureza processual entre o Código de Processo Civil e a Lei 9.099 de 95, a autonomia dos juizados especiais para regular o seu procedimento deve ser preservada, devendo a interpretação ser realizada à luz dos princípios reitores do sistema dos juizados especiais cíveis. Claro que, com isso, não queremos dizer que os princípios mencionados são os únicos a serem observados. As normas constitucionais, assim como os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação substancial, dentre outros, são a sustentação do sistema dos juizados. Contudo, por força do artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, o devido processo legal nos juizados especiais é sumaríssimo e oral, e em razão disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa encontram restrições significativas se comparadas às possibilidades existentes no modelo processual estabelecido pelo CPC. Por exemplo, nos juizados, o número de testemunhas é limitado a 3 para cada parte, artigo 34. Já no CPC, o número de testemunhas arroladas pelas partes é de 10, sendo 3 para a prova de cada fato, artigo 357, parágrafo 6º do CPC. Existe ainda restrição à realização de prova pericial complexa, além de o rito ser concentrado, e só existia a possibilidade de se utilizar do recurso inominado, artigo 41, ou dos embargos de declaração, artigo 48 a 50, como formas de impugnações das decisões. Princípio da oralidade. O princípio da oralidade consiste na prevalência da palavra oral sobre a forma escrita, o que se faz constante em vários dispositivos da lei. E eles citam, por exemplo, artigos 9º, parágrafo 3º, artigo 13, parágrafo 2º, e 3º, 14, 17, 21, 28, 29, 30, 36 e 49. Com efeito, não podemos confundir o princípio da oralidade com o procedimento oral. Assim, os atos processuais considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas, na medida em que o registro desses atos apresenta maior segurança jurídica para as partes. O princípio da oralidade traz outros princípios em seu bojo, como o princípio da concentração e mediação e identidade física do juiz e irrecorribilidade das decisões. A concentração manifesta-se pela proximidade dos atos processuais, a imediação pelo imediato contato do juiz com as partes e a prova, a identidade física do juiz na pessoalidade de condução da audiência pelo mesmo magistrado, do início ao fim da instrução até a prolação da sentença. Por sua vez, quase a totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade em separado
das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. Como consequência lógica, tais decisões não transitam em julgado, portanto, podem ser impugnadas no mesmo recurso que ataca a sentença. Princípio da simplicidade. A simplicidade tem por escopo a compreensão da atividade judicial por parte do cidadão, de modo a aproximá-lo do poder judiciário. Portanto, o procedimento é simples, sem maiores formalidades. A esse respeito, artigos 5º, 9º, 13, 14, 17 e 19. Desse modo, quando o legislador afigura no artigo 14 da Lei 9.099 de 95 a expressão de forma simples e em linguagem acessível, sua intenção é permitir a clareza e a objetividade do pedido, a fim de facilitar a resposta do réu, bem como a compreensão e participação daqueles que não têm conhecimento jurídico. A Lei 13.603, de 9 de janeiro de 2018, alterou o artigo 62 da Lei 9.099 de 95, a fim de incluir a simplicidade como princípio orientador do processo perante o GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Princípio da informalidade. A informalidade quer dizer falta de apego às formas rígidas e pré-estabelecidas. O juiz deve buscar a efetividade do direito material, ou seja, se o ato processual praticado atinge sua finalidade e não gera qualquer tipo de prejuízo, não deve ser anulado. Assim, a informalidade jurídica deve ser entendida como a falta de regras específicas sobre a forma de um componente no universo jurídico. Despido de formalidade, o ato se torna mais simples, econômico e efetivo. Entretanto, não podemos esquecer que existem formas que são essenciais, integrantes do conteúdo do ato, e formas não essenciais, circunstâncias ao conteúdo do ato. Afastar formas essenciais do ato pode comprometer o seu conteúdo e, em decorrência, a sua validade. Por fim, deve ser destacado que a Lei 9.099 de 95 inseriu dois princípios diretamente relacionados com a informalidade: o princípio da instrumentalidade das formas, caput do artigo 13, e o princípio do prejuízo, parágrafo 1º do artigo 13. Este estabelece que a declaração de nulidade de um ato dependerá da demonstração do correspondente prejuízo, e aquele que o ato processual é válido, ainda que praticado de forma diversa daquele previsto em lei, desde que atinja sua finalidade. Por certo, tais princípios não se voltam para as chamadas nulidades absolutas, que não se convalidam. Princípio da economia processual. A economia processual visa a obtenção do máximo de rendimento da legislação processual na aplicação do direito. Nesse sentido, tirar o máximo de proveito de um processo é torná-lo efetivo, transformando-o num processo de resultado. Dessa forma, deve-se buscar atribuir a todos os atos processuais a maior carga de efetividade possível. Com efeito, em diversos pontos da Lei dos Juizados Especiais, encontra-se a marca da efetividade da economia processual, como, por exemplo, na possibilidade de realização imediata da audiência de conciliação, artigo 17, na previsão de uma única sentença no caso de pedidos contrapostos, parágrafo único do artigo 17, na formulação de pedido contraposto na contestação, artigo 31, na previsão de intimação da sentença na própria sessão de julgamento, artigo 452, inciso 3º. Princípio da celeridade. A celeridade se caracteriza pela rápida e eficiente prestação da tutela jurisdicional, observando a segurança jurídica e a ampla defesa. Troller acentou esse aspecto de modo especial. O procedimento só tem sentido quando a sua mais estreita finalidade, a justa decisão da lide e, paralelamente, a finalidade geral da defesa da pacificação, é alcançada em tempo relativamente proporcional às dificuldades da questão jurídica. Com efeito, é importante salientar que não se pode confundir o princípio da celeridade com o princípio da duração razoável do processo, apesar de ambos versarem sobre o mesmo tema, o tempo processual. A duração razoável do processo determina que toda atividade judicial, do início ao fim, seja feita no menor tempo possível, atendendo aos interesses em jogo e promovendo uma solução para a causa. A celeridade, por seu turno, mira a esfera procedimental, estabelecendo que os atos processuais devam produzir os seus resultados rapidamente. Princípio da autocomposição. O princípio da autocomposição, objetivo primeiro da lei, busca na consensualidade
a forma mais rápida e eficaz de resolução de conflitos, através da conciliação, mediação e outros métodos de resolução consensual. Os juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, deverão estimular a solução consensual. Conciliação e transação. Segundo Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, a transação não se confunde com conciliação. A conciliação traduz o término do próprio litígio, que não precisa ser necessariamente uma transação, uma vez que, através dela, a conciliação, também poderiam ocorrer o reconhecimento do direito, a renúncia, a confissão ou a desistência do pedido. A transação pressupõe concessões mútuas, artigo 840 do Código Civil, objetivando prevenir ou terminar o litígio. Na falta de qualquer dos elementos essenciais, outra qualquer opção aparece, que não a transação. Sem que haja dúvida, litígio ou contestação dos direitos, ou sem que se façam mútuas concessões, não há transação, mas renúncia, doação ou outro diferente ato jurídico. A transação é um negócio jurídico bilateral, oneroso, paritário e voluntário, que deve ser interpretado de forma restritiva, artigo 843 do Código Civil. Portanto, fica inviabilizada qualquer forma de interpretação analógica ou extensiva. Após a homologação da transação, a ação cabível para eventual desconsideração será a ação anulatória distribuída perante o mesmo juizado em razão da competência funcional. Artigos 61 e 966, parágrafo 4º do CPC. O prazo decadencial para a propositura da ação anulatória, na forma do artigo 178 do Código Civil, é de 4 anos. Eles fazem ainda menção aqui a algumas jurisprudências selecionadas do STJ, do TRF4, e também menção a alguns enunciados do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Bom, então essas eram as considerações que eu queria trazer hoje para os senhores. Nós efetuamos aqui a leitura das páginas 56 a 61 desse livro que eu reputo bem interessante, indico evidentemente a leitura aos senhores. Hoje nós vimos as páginas 56 a 61 nesses minutos que nós fizemos a leitura, tá certo? Então, por hoje é só. Essas eram as considerações que eu queria ver com os senhores hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.